Sem poder contar com alguns titulares, técnico Felipe Luiz promoverá mudanças no time hoje na estreia da Libertadores, diante do Deportivo Táchira na Venezuela. Clube oficializa demissão de treinador da base. Batalhão especializado em policiamento em estádios negará pedido do Vasco para que o clássico contra o Flamengo aconteça em São Januário. Que história é essa de Thiago Almada no Flamengo? Clube rubro-negro tem interesse na contratação do argentino, ex-meia do Botafogo? Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Libertadores da América. Mengão que já tem tem três taças e vai rumo à quarta, rumo ao tetra. Vamos com tudo, estrear com o pé direito lá na Venezuela, hoje 9h30 da noite. Hoje inicia aí a trajetória do Flamengo rumo à glória eterna. Começa hoje o embate entre Flamengo e Deportivo Táchira no primeiro jogo do Grupo C e que o Mengão possa estar comemorando mais uma taça linda dessa lá no mês de novembro, que vai acontecer aí a final da Libertadores. Vamos com tudo, é a principal competição de clubes aqui do futebol sul-americano. Ontem já teve aí algumas coisinhas acontecendo, os brasileiros tropeçando. Rapaz, o Botafogo perdeu para Universidade de Chile, Fortaleza que já tinha perdido em casa, alguns brasileiros aí tropeçando firme na Libertadores da América. Hoje tem Bahia e Inter, tem Flamengo e Flamengo e Deportivo Táchira, Palmeiras e lá do Sporting Cristal. Hoje aí a rodada cheia de brasileiros na Libertadores da América. Como eu amo essa competição. Bom, gente, Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira na Venezuela e para esse duelo já foram vendidos mais de 25 mil ingressos e a expectativa é de um público de 30 a 32 mil, segundo aí a imprensa local. A equipe venezuelana manteve os preços habituais dos bilhetes, que variam entre 4 a 20 dólares, cerca de 22 reais a 113 reais. Então, não tá tão caro assim, o ingresso para um jogo de Libertadores contra o Flamengo. Não é todo dia que eles vão poder ver o Flamengo em solo venezuelano, então realmente tem que aproveitar essa oportunidade. A bola rola 21h30, 9h30 da noite, horário de Brasília, no estádio Pueblo Nuevo. Estaremos ao vivo na Rede Multiflá com a maior cobertura da Libertadores da América, nossos repórteres espalhados, convidados especiais, tudo isso e muito mais. Daqui a pouco já estaremos ao vivo aí, já espalha para geral nossa transmissão na Rede Multiflá. Olha, o Flamengo terá uma novidade na escalação, sem poder contar com Wesley, que nem viajou, por conta aí de um problema de última hora, um desgaste físico, data FIFA, jogo contra o Internacional. E aí o Varela começa no time titular. Muito tempo que o Varela não começa na direita, ali na posição do Wesley. O Varela começou alguns jogos na lateral esquerda, improvisado, quando o Felipe não tinha o Alexandro e também o Ayrton Lucas. Agora, a maior dúvida é no ataque, sem poder contar com o Gonzalo Plata, que também ficou no Rio de Janeiro, O Felipe hoje tem vários desfalques, vários titulares não viajaram. Ou ele muda o esquema ofensivo, ou ele permanece com 4 atacantes, como ele fez contra o Internacional, com Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Juninho. Deixa aqui nos comentários o que você faria.
você entraria da mesma maneira, com os 4 lá na frente, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Juninho, ou você mudaria aí esse estilo, não entraria com os 4 lá na frente, entraria com o Juninho como centroavante ou não, o Juninho começaria no banco, Bruno Henrique. E aí deixa nos comentários o que você faria, qual o time ideal para o Flamengo enfrentar o Deportivo Táchira na Venezuela daqui a pouco 9h30 da noite. Deixa aí nos comentários porque a sua opinião é muito, mas muito, mas muito importante. Bom, gente, saiu uma informação aí em alguns portais que o Flamengo teria interesse na contratação do Thiago Almada, argentino carrasco da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, né? Atualmente ele está no Lyon da França. E aí alguns portais colocaram que ele estaria na mira do Flamengo. O Mundo Bola apurou que os valores estariam fora da realidade do Flamengo. Só para o torcedor ter uma ideia, ter uma noção, você pode até gostar do Thiago Almada. Em 2024, ele custou 25 milhões de dólares, 137 milhões e 400 mil reais na época ao Botafogo. E aí, o jogador pertencia ao Atlanta United dos Estados Unidos. E aí, nessa operação, ficou acordada uma futura transferência para o Lyon, clube que pertence ao mesmo dono do Botafogo, o John Textor. Ou seja, para negociar o meia, o empresário americano busca, no mínimo, recuperar esse valor investido. Nesta temporada, o Flamengo não pretende fazer grandes investimentos, né? Porque o cobertor ainda está curto. E aí o Thiago Almada seria muito, mas muito caro para o Flamengo. Então é fora da realidade. É um jogador aí, é uma posição que o Flamengo precisa, mas é um jogador que praticamente você pode riscar da lista aí, porque não vem. Thiago Almada é muito caro. Tem mercado na Europa, visibilidade, foi titular da seleção argentina aí nos últimos jogos e o Atlético de Madrid, né, tá de olho. E o John Textor não iria facilitar uma transferência do Almada para o Flamengo. Se tudo der ruim com o Almada lá na Europa, o Textor vai recolocá-lo no Botafogo, porque ele não é bobo, né? Então, tem contrato com o Botafogo também. Então, eu não sei de onde partiu essa informação de que o Flamengo estaria interessado no Thiago Almada, mas não procede, tá, gente? Isso é uma viagem, isso é uma loucura. Olha aqui, vamos falar sobre o Vasco. Deu ruim, hein? O Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, o BEP, negará o pedido do Vasco para que o clássico com o Flamengo seja disputado em São Januário. Olha aqui, olha a frase. Em São Januário, esse jogo não vai acontecer, garantiu o tenente-coronel Eduardo Monteiro, comandante do BEP. O batalhão deve enviar ainda hoje a resposta negativa. O Vasco terá que buscar outro estádio para mandar o duelo da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, clássico contra o Flamengo. Alguém adivinha aí onde que o Vasco vai sugerir que essa partida aconteça? Claro que vai ser no Tapetinho, né? Lá no Newton Santos, porque não tem outra possibilidade. O Vasco não quer jogar no Maracanã, né? Que acha que no Maracanã não tem vantagem contra o Flamengo, o estádio é do Flamengo, é do Mengão, então já entra numa certa desvantagem, então o Vasco tem medo de encarar o Flamengo no Maracanã. Então deve levar para o Newton Santos. Lembrando que o último jogo no Newton Santos, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo amassou o Vasco, né? E aí, o que acontece? Essa negativa do BEP deve chegar hoje ao Pedrinho, ele que está fazendo tudo isso, né? Ele quer encarar o Flamengo em São Januário, mas o BEP vai negar esse pedido. Essa informação é do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo. Então, qualquer novidade, a gente informa aqui ao torcedor rubro-negro. Lembrando que o Flamengo lançou uma nota oficial ontem. A gente trouxe a informação de que o Flamengo aceitaria jogar em São Januário, só não aceitaria a torcida única. E aí, 2, 3, 4 horas depois, o Flamengo lançou uma nota oficial com a nossa informação, dizendo a mesma coisa. O Flamengo não se opõe a enfrentar o Vasco em São Januário, o clube rubro-negro só é contra a torcida única e tal. Então, bem legal esse posicionamento do Flamengo. A gente já falou aqui, já deu toda a opinião em alguns vídeos aí passados, que a torcida única seria o fim do futebol carioca. Então, é bom o Pedrinho repensar aí essa decisão, porque ele mesmo foi jogador
ele estaria estragando o espetáculo das torcidas, um jogo com torcida mista. O futebol carioca com as duas torcidas ainda respira, né? Porque tem outras praças aí, outros estados aí que a torcida única é uma coisa chata, uma torcida só e a outra torcida não tem. Aí fica aquele negócio, né? Enfim, a educação do torcedor, não dá nem para chamar isso de torcedor, né? Os caras vão pro estádio para brigar, quebra-quebra, se encontram fora do estádio, do lado de dentro, aí realmente não tem como. Quando não tem pessoas civilizadas, tem que realmente botar torcida única. Mas por enquanto aqui no Rio de Janeiro ainda dá para fazer um jogo com as duas torcidas. Não dá para fazer em São Januário, por conta da logística e da estrutura. Bom, o Flamengo informou que o técnico Kleber dos Santos não faz mais parte da comissão técnica das categorias de base. Ele era treinador do Sub-20 desde outubro do ano passado e em março deste ano foi campeão da Libertadores da categoria. O Flamengo conquistou aí o bi. O clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira do treinador. O clube anunciou na semana passada a contratação do português Nuno Campos para comandar a categoria Sub-20. Existia a possibilidade do Kleber dos Santos assumir o Sub-20B, mas isso não se concretizou e o técnico deixa o Flamengo após 6 meses. O novo treinador do Sub-20, o português Nuno Campos, nasceu em Lisboa, trabalhou como técnico principal do Tondela, do Santa Clara, ambos de Portugal, na temporada 2021-2022, mas a sua carreira decolou como auxiliar técnico, trabalhando em clubes como Roma, da Itália, Porto, de Portugal, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia e Toluca, do México. Ele chegou a ser auxiliar desse Renato Paiva, aí, treinador que está no Botafogo. Bom, gente, eu conheci muito o Kleber dos Santos, todos lembram, né, que eu comecei a temporada do Flamengo no Nordeste, eu tive que fazer uma escolha. Nordeste, 4 jogos, com a torcida, na resenha, lugares lindos do nosso Nordeste brasileiro, ou ir para os Estados Unidos, 15 dias de frio, para todo dia acompanhar a mesma imagem de atividade, de aquecimento, e um jogo amistoso contra o São Paulo que deu sono. Então eu acho que eu fiz a escolha certa de passar aí esses 15 dias pelo Nordeste. Eu conheci muito o Kleber dos Santos, troquei muitas ideias com ele nos estádios, né? Em Aracaju, em Campina Grande, em São Luís. E ele é um cara muito gente boa, gente finíssima, um ser humano incrível, o Kleber dos Santos. Mas, em relação ao trabalho, ele realmente deixou a desejar nesse início. Essa trajetória, né, desde o final do ano passado até aqui. O Felipe e o Boto, eles tentavam a todo custo implementar aí o estilo, o esquema do futebol principal na base, no Sub-20. E aí o Flamengo deixou muito a desejar, conseguiu ser campeão, ele sai por cima, na minha opinião, com o título da Libertadores Sub-20 diante do Palmeiras. O Flamengo foi campeão naquela final, mas na avaliação da diretoria ele deixou a desejar, né? Ele não conseguiu aí seguir a mesma linha, a mesma metodologia do futebol de cima. Então vamos acompanhar o trabalho aí do Nuno Campos, né? Boa sorte, tanto para o Kleber dos Santos, agora na sua nova caminhada aí, não deve encontrar algum clube aí, desejo boa sorte do fundo do meu coração, e boa sorte também para quem está chegando, o português Nuno Campos à frente do Sub-20. Responsabilidade, hein? Vai trabalhar com os garotos do Ninho Flamengo, que é um celeiro de craques, revela muitos garotos. Bom, a gente volta ainda hoje com muitas informações da estreia do Mengão na Libertadores da América. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo que você precisa saber sobre Flamengo e Deportivo Táchira. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!